Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. É sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir com você as tardes, pra gente conversar, bater papo, trocar ideias e principalmente, e o que é mais importante, aprender juntos sobre os mais variados temas relacionados à nossa saúde. Saúde que é um assunto que sempre esteve em alta, mas que ultimamente tem se comentado bastante, falado muito, tem sido destaque na mídia não só nacional, mas também internacional. E esse é o compromisso que o Consulta ao Doutor assume com você, de levar para você informação de qualidade, informação relevante em épocas de fake news, informação verdadeira para você estar sempre muito bem informado. Olha só, eu quero começar o programa de hoje dando uma dica para você, uma orientação. Você que já nos acompanha, já conhece, certeza que você já faz parte. Agora, se de repente você está chegando agora, por conta dessa quarentena, dessa pandemia, você está com os horários mais flexíveis, está acompanhando a nossa programação agora, olha só que bacana que eu quero apresentar para vocês a nossa ferramenta lá do YouTube. Inclusive tem aqui já aqui, ó, no canto superior da tela esse QR Code. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular, vai habilitar a câmera fotográfica e vai aproximar desse QR Code. Automaticamente você vai ser direcionado para a nossa página lá no YouTube. Aí você entra lá e já, ó, pumba, já se inscreve para você fazer parte dessa nossa rede virtual. Lá no YouTube, o que você vai acompanhar? Você tem acesso à nossa programação ao vivo, exatamente, simultaneamente. Passa na televisão, está disponível lá no YouTube também. E isso é um grande facilitador, porque aí você pode acompanhar a nossa programação no seu celular, no seu tablet, no seu computador, do jeito que for mais fácil, onde você estiver, você tem acesso à nossa programação. E essa ferramenta ela fica mais interessante porque depois todas as nossas entrevistas, bate-papos ficam disponíveis lá para você. Você pode rever, pode pegar aquela dica que você perdeu, de repente o médico falou rápido, você não entendeu, você consegue pegar lá novamente. Você consegue compartilhar o vídeo com seus amigos, familiares, seja através de aplicativos de texto, de aplicativos de redes sociais. É muito simples, muito bacana, muito fácil. Por isso, entre lá, se inscreva, ative as notificações, porque daí sempre que um novo vídeo subir, for postado, você vai ser informado e aí você não vai perder nada da programação da HIT, porque lá, além do Consulta ao Doutor, todos os outros programas da casa ficam disponíveis para você assistir também, tá bom? Então faça parte dessa família, aproveita agora, aproveita o QR Code aqui e já vai direto lá para o nosso canal do YouTube, tá bom? Hoje aqui no Consulta ao Doutor nós vamos falar sobre um assunto muito relevante, muito interessante e que é super importante a gente divulgar, falar mais, mesmo já sendo um tema que tem sido tratado mais corriqueiramente nos últimos anos na mídia e também nas conversas. Hoje nós vamos falar sobre câncer de mama e recebemos aqui no nosso estúdio com muita alegria a mastologista, a doutora Daniele Miyamoto. Doutora Daniele, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. A gente sabe que a agenda de médico é sempre lotada, sempre corrida e quando eles arrumam um espacinho a gente fica muito feliz. Muito obrigado por aceitar esse convite. O prazer é todo meu, Eliezer. Foi um prazer, vir até aqui e acho que a gente vai ter uma conversa bem produtiva e espero ajudar bastante. Com certeza, esse é o nosso objetivo, trocar ideias, conversar e utilizar a sua dúvida, a sua pergunta, o seu relato, a sua história para ilustrar esse bate-papo. Então, você que nos acompanha, participe, mande a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário, contando a sua história. Você tem duas formas, preferencialmente, de realizar isso. Você pode ligar aqui pra gente. É o 0 operadora 11 3337 5886. Aí você pode fazer a sua pergunta ao vivo para a doutora Daniele, ou se você preferir, você deixa a sua pergunta com a produção, eles vão me encaminhar e nós vamos repassar a doutora também do jeito que você achar mais fácil, tá bom? Ou você pode fazer isso também pelas redes sociais, lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira. Você entra lá no meu perfil, aí você manda uma mensagem. Se você, por um acaso, não quiser se identificar, não tem problema, você coloca lá na mensagem: Zeca, não precisa falar meu nome não, por favor, não tem problema nenhum. A ideia não é gerar nenhum constrangimento, nenhum tipo de problema, muito pelo contrário, é levar até você informação, tá bom? Então não fique envergonhado, nem com dúvida, mande aqui pra gente, conte a sua história, aquilo que já aconteceu com você, casos na família, fique à vontade pra gente poder trocar ideias, conversar. A sua participação é muito importante, tá bom? Vou estar esperando, não deixa pro final do programa, porque daí não dá pra responder, né?
aí não tem tempo, tá bom? Então corre lá e manda a sua pergunta. Doutora Daniele, vamos começar falando, antes da gente entrar nas particularidades do câncer de mama, que tem sido um assunto, graças a Deus, muito comentado, muito falado, tem tido muito espaço. Vamos falar um pouquinho sobre o reflexo dessa grande pandemia no seu trabalho. E essa é uma pergunta que nenhum médico que senta aí nessa cadeira escapa, porque afinal de contas alterou de maneira geral a rotina e a dinâmica de todo mundo, de todos os tratamentos. Como é que tem sido particularmente para você e principalmente nessa questão do tratamento do câncer de mama? Porque os relatos que a gente acompanha pela mídia é que muita gente deixou o tratamento, muita gente teve problema porque não conseguia mais ir ao médico. Como é que funcionou tudo isso de maneira particular com você? Então, na verdade, realmente houve uma redução da procura das mulheres no consultório mesmo. Acredito que seja pelo medo de sair de casa. Às vezes elas ficam até com dúvidas em casa, mas ficam com medo de sair e acabam que não estão vindo tanto no consultório. Conforme foi passando o tempo, a gente foi agregando novas ferramentas, veio a telemedicina, que ajudou bastante. Legal. E aí começou-se a voltar a ter de novo a busca das pacientes, né? A orientação, desde o começo, foi que os tratamentos não fossem interrompidos para câncer, de maneira geral. Os hospitais começaram a se adaptar e criar protocolos para tentar separar, né, as alas do hospital em que havia mais o coronavírus daquelas pessoas que precisam manter o tratamento, principalmente o tratamento cirúrgico, que é um tratamento programado, mas também não dá para ser postergado, porque o câncer de mama, assim como os outros cânceres, se a gente atrasa o tratamento, isso pode prejudicar nas chances de cura. Então, a recomendação é que esses tratamentos não sejam interrompidos, tanto a cirurgia, quanto a quimioterapia, hormonioterapia, radioterapia. A recomendação é que fique em casa o máximo de tempo possível, mas durante o tratamento saia para ir receber o tratamento e voltar, né? Com todas as recomendações de usar máscara, lavar bem as mãos, o álcool gel, mas a recomendação é que se mantivessem os tratamentos, né? Mas a gente sabe que vai ter um atraso do diagnóstico de algumas pacientes, que às vezes têm lesões que agora não são palpáveis, não são evidentes para elas e que seriam diagnosticadas às vezes num exame de rotina, e aí provavelmente isso vai acabar tendo um atraso, porque os exames de rotina sim foram orientados a ter um espaçamento, né? Tentar adiar um pouco, pelo menos esses meses que a gente está enfrentando a parte mais crítica da pandemia, né? Essa seria, inclusive, a minha pergunta na sequência. Qual é a orientação do momento? Porque a gente foi, obviamente, por conta até da evolução da doença, vivendo vários momentos, várias orientações, também pela novidade de tudo que estava acontecendo. Todo mundo foi pego muito de surpresa e a evolução da doença também. Qual é a orientação hoje? Essa rotina continua ainda num momento de espera? Alterações que a pessoa perceba, procure então o médico? Como tem funcionado isso? Eu tenho orientado ainda que a rotina se espere um pouco, né? Querendo ou não, a gente passou por 2 meses, mas acho que ainda tem esse mês de junho, talvez julho, mas mesmo assim eu acho que ainda, se for colocar numa balança do risco de você sair, se expor a um vírus que potencialmente pode ter alguma complicação se a pessoa for do grupo de risco, né? Em relação a um exame que é muito provável que, se ela tem um último exame normal, que isso vá continuar normal, né? Mas agora, a partir do momento que a pessoa sente alguma coisa diferente, acho que sim, vale a pena procurar ajuda médica. Agora a gente tem ferramentas diferentes, a pessoa não está precisando ir fisicamente até os consultórios. Tem a ferramenta da telemedicina, que são consultas por videoconferência. E tem ajudado bastante. Tem a limitação do exame físico, que não dá para examinar à distância, mas às vezes a pessoa consegue mostrar alguma coisa e ela te explicando exatamente o que sente, algumas vezes você já consegue orientar e às vezes já adiantar algum pedido de exame, e aí no retorno, se for realmente algo que é suspeito, aí ir ao consultório para ser examinado. E aí sim a gente vai conseguir ver se era realmente algo que precisa seguir em frente em alguma investigação ou não, às vezes é alguma alteração benigna. A maioria das vezes são coisas benignas mesmo que a gente acompanha no consultório.
O câncer de mama é frequente, mas principalmente tem uma faixa etária em que ele fica mais frequente, mas a maior parte, ainda bem, né, das queixas do consultório são queixas de doenças benignas. Com certeza, é que até pela informação mais frequente, esses alertas acabam aparecendo de maneira mais rápida e com um cotidiano muito mais rápido também. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da telemedicina, porque por conta da pandemia, ela saiu de uma discussão prolongada, né, e desde 2002, rodando aí nas comissões mais variadas possíveis, até ser aprovada agora, regulamentada, organizada. Você já falou que é uma ferramenta que tem auxiliado, é uma ferramenta que veio para ficar, dá para introduzir isso no trabalho cotidiano, às vezes até nessa frequência como uma própria triagem, dá para ter alguma coisa, como é que entrou isso no seu dia a dia, doutor? Eu antes não usava nada de mesmo, tem médicos que às vezes mesmo ainda não estando regulamentado já davam um auxílio, né? Eu usava alguma orientação de paciente que já era minha, mas agora com a telemedicina, pacientes novas também, que eu estou conhecendo num primeiro momento daquela maneira, mas eu acredito que venha para ficar. Legal. Porque eu acho que agregou bastante. Outros países já usavam, já usam essa ferramenta já há mais tempo. Eu acho que o Brasil que estava um pouquinho mais atrasado em relação a isso. Mas eu acho que é uma ferramenta a mais, além de ser útil nesse momento de pandemia, que a gente está precisando ficar no isolamento maior, né? Mas eu acho que às vezes consegue uma maior facilidade, diminui o tempo do deslocamento da pessoa até o consultório, né? Então, às vezes, pessoas que postergavam a consulta porque não tinham tempo, às vezes conseguem uma horinha do dia parar e fazer a consulta da onde ela está, do que às vezes gastar 2 horas porque ela tem que ir e voltar, né? Então, eu acho que é uma ferramenta útil, a gente está conseguindo adequar, acho que ainda tem mais coisas para evoluir, mas de maneira geral tem sido interessante trabalhar dessa maneira e as pacientes têm gostado. Muito bom, essa que é a grande questão, quando o paciente também gosta, o médico consegue aderir. E em grandes cidades como São Paulo, por exemplo, que tem essa questão da distância e trânsito, é realmente um facilitador incrível, principalmente para esse primeiro contato, e aí depende da especialidade também, consegue aplicar de maneira melhor no seu dia a dia. Doutora Daniele, a gente observa que os números relacionados ao câncer de mama, eles continuam crescendo. A gente sempre tem aquela história de que antes não era muito falado, antes a gente não tinha muito acesso à informação, antes ninguém falava, não divulgava, hoje a coisa está maior e por isso os números crescem também. A gente tem um mês dedicado de maneira especial a isso, né, o Outubro Rosa, onde é comentado mais, falado mais. Com a sua experiência, você consegue identificar o porquê exatamente desse crescimento constante dos casos? Eu acho que tanto essa questão de não se falar no passado tanto sobre o assunto, acabava que só aquelas pacientes que iam apresentar um tumor maior, palpável, que fosse muito evidente, que acabavam vindo buscar ajuda. Acho que tem essa questão, acho que também teve um aumento da quantidade de exames de rastreamento, Legal. Que é a mamografia, o principal exame, mas eu acho que o acesso também teve uma melhora. A notificação dos casos também, porque acho que antes também, apesar de ter diagnósticos e tratamentos, às vezes os casos não estavam sendo notificados da maneira, maneira correta, então acho que também tem isso. E eu acho que com o tempo a gente está tendo controle de certos tipos de doenças, as mulheres estão envelhecendo, então tem-se mais câncer de mama. Além de toda uma questão de hábitos de vida, que acho que com o tempo a gente vai tendo uma mudança de hábitos de vida, que você observa na população mesmo. Então, acho que isso também está relacionado. Antigamente se morria muito mais de doenças infecciosas, né? E hoje em dia a gente não vê mais isso. E vê também uma população que às vezes está se tornando um pouco mais obesa, com menos atividade física, trabalhos que a gente fica um pouco mais sedentário, trabalha muito sentado, mudou-se um pouco o tipo de vida que a gente leva, né? Então, acho que isso também está relacionado. Com certeza. A gente vai tentar, obviamente, abranger o maior número possível de detalhes relacionados ao câncer de mama. A gente fala que o programa é grande, né? Mas no final das contas sempre fica faltando tempo para tratar de algum detalhe.
mas a gente vai tentar falar de tudo. Eu queria começar agora falando sobre a questão da idade, porque pelo que eu pesquisei para fazer a entrevista, o câncer de mama tem uma idade ou um grupo de maior prevalência. Mas ultimamente, os casos cada vez antes têm aparecido também de meninas, né, mais novas. Qual é esse grupo que aparece mais o câncer de mama, entre qual idade, doutor? Em geral, o câncer de mama ele é mais frequente em mulheres acima de 50 anos. E isso vai aumentando conforme vai aumentando a idade. Então, acima de 60 anos é mais, 70 anos é mais. A partir dos 40 anos, a gente já sabe que tem um aumento do risco. Então, existe às vezes até uma divergência entre os protocolos de rastreamento. Tem protocolo que vai falar começar o exame de mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Todo ano a mulher vai fazer. E em outros protocolos, por exemplo, do INCA, do Ministério da Saúde, que vão orientar aí a partir dos 50 anos e fazer o exame a cada 2 anos, né? Depende um pouco da política, meio de rede pública mesmo, do acesso, do exame, que vai ser o que vai ser adotado, né? Mas, de maneira geral, acima dos 40 anos a gente tem um aumento do risco e esse risco vai aumentando progressivamente com a idade. Algumas mulheres fogem disso e às vezes você encontra mulheres com 30 anos. Menos de 30 é muito, muito raro mesmo. A gente, você conta às vezes nos dedos, num ano, quantas pacientes você vai pegar. Agora, essas pacientes que têm um câncer de mama muito jovens, aí elas precisam ser investigadas com relação a risco familiar. Às vezes elas já tinham a mãe que teve câncer de mama por volta dos 40 anos, aí viu que a avó também tinha, a tia teve. Você vê que a família já tinha um antecedente, às vezes foi um câncer de ovário. E aí quando você recupera esses dados familiares, você vê que realmente às vezes ela pode ter alguma mutação que está sendo carregada aí durante a família, vindo da família, né? Depois a gente vai dividir as perguntas nesses 2 grupos, né? No grupo onde a frequência é maior e nesse grupo onde a frequência é menor, de investigação, de exame genético e tudo, porque daí também entra um caso muito famoso da atriz, né, da Angelina Jolie, que também pegou aí todo mundo de surpresa. Eu queria também comentar sobre isso, mas vamos atender uma ligação. Já temos uma telespectadora na linha, é a Maria de Felizlândia, Minas Gerais. Tudo bom, Maria? Uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda. Acertei o nome da cidade? Tudo bom? Tudo bom. Agora eu estou te ouvindo bem, Maria. Muito bom. Seja muito bem... Minas Gerais. Muito bom. Então acertei. Então, seja muito bem-vinda ao programa, tá bom? Uma alegria recebê-la. A doutora Daniele já te escuta. Pode fazer a sua pergunta. A minha pergunta é o seguinte, porque... Cortou. Todas as vezes que eu faço a mamografia, dá uns carocinhos muito miudinhos, sabe? E eu faço a ultrassom. E eu faço a ultrassom seguinte, sabe? Para ver se tem que fazer acompanhamento, alguma coisa. Que já fiz biópsia e nunca deu nada. E na minha família só teve um caso, mas não na minha família especificamente. Na minha mãe, não. Nem nas minhas irmãs também, não. E aí, eu levo nos médicos, eles falam que não precisa fazer acompanhamento e eles também não crescem também, não. Então... Maria, eu ia perguntar a idade dela, não sei se a ligação caiu. Eu quero saber, se precisa de cirurgia ou o que eles fazem. Tá. Maria, qual que é a sua idade, Maria, por favor? Felizlândia, Minas Gerais. Não. Sua idade. Quantos anos você 56. tem? 56. Pronto, 56 anos. Obrigado, viu, Maria, pelo seu relato, pela sua pergunta. Um abraço a toda a galera de Minas Gerais. Até o jeito de falar do mineiro é diferente, né? Dá um ânimo. Obrigado, viu, pelo carinho. Bom, ela passou aí todo um relato, um histórico quase que familiar aí dos casos.
Mas a preocupação dela é se com isso que ela tem, se ela já tem que fazer cirurgia, acompanhamento. E aí, doutora? Provavelmente, assim, às vezes a mamografia é um exame de rastreamento, né? Como se fosse uma triagem mesmo, daquelas pacientes que, como a paciente não sente nada, ela vai e faz o exame de rotina, que é a mamografia. A mamografia, às vezes, ela pode sugerir que tenha algum nódulo ou alguma coisa que esteja escondida. Por isso que provavelmente é o que ela fez, a complementação com o ultrassom. O ultrassom, ele é um exame complementar, ele não substitui a mamografia, ele ajuda a enxergar melhor o que às vezes a mamografia pode ter visto. Pode ser que tenha sido um cisto que ela tenha visto, às vezes fez alguma punção ou mesmo uma biópsia, que pelo que eu entendi veio um resultado benigno, porque o médico até falou que nem precisa fazer acompanhamento. Em algumas situações, às vezes, isso acontece, principalmente com cistos de mama, que são comuns do aparecimento com o envelhecimento da mama. A mama que é composta principalmente por glândulas quando a gente é jovem, por isso que a mama é firme, e aí conforme vai envelhecendo, ela vai sendo substituída por gordura e vai ficando mais flácida. E aí nesse processo de troca, às vezes, formam alguns cistos e aí geram imagens. E aí acaba que na mamografia aparece alguma coisa, o ultrassom complementa, a gente investiga e vê que realmente às vezes era só um cisto e que isso não precisa de acompanhamento mais de perto, né? Ou então de cirurgia. A cirurgia realmente é reservada para só alguns casos. A gente não faz cirurgia de todo mundo ou de qualquer nódulo. Realmente tem que ter uma indicação, porque é um procedimento cirúrgico que passa por uma anestesia geral, não é uma anestesia menos invasiva. Então, a gente tem que selecionar bem os casos que a gente vai levar para a cirurgia. E em casos que realmente a gente já sabe que é uma coisa benigna e que, como ela mesma disse, não cresce, então isso é mais uma evidência de que a gente pode ficar mais tranquilo. Então, a gente pode só acompanhar. Muito bom. Obrigado, viu, Maria, pela sua participação, pela sua pergunta. Antes da gente retomar aquela divisão ali dos grupos, da faixa etária, eu queria utilizar a pergunta da Maria como exemplo. Ela não falou que é o caso dela, e talvez nem seja, mas o que fica muito claro quando ela fala assim, de tudo que ela tem feito, da preocupação, é que a informação leva a isso. Ou seja, ela sabe que tem, ela sabe que existe, ela faz o acompanhamento, ela procura, ela vê. Tem um aumento do medo em todo esse processo, ou seja, as mulheres ficam mais receosas com isso? Será que eu vou ter? Será que é comigo? Será que vem? Será que eu tenho? Chega muito disso também, doutora? Sim, eu acho que a mulher ela fica muito apavorada quando sente alguma coisa na mama. Mais até do que qualquer outra coisa ginecológica, eu percebo. Palpou alguma coisa, já acha que é uma coisa ruim. Sim. Então, porque tem-se essa informação, agora com o Outubro Rosa fica cada vez mais se falando sobre câncer de mama, então às vezes elas palpou alguma coisa já acha que é câncer. E, como a gente pode ver, na maioria das vezes não é. Tem alguns sintomas que são mais suspeitos para câncer do que outros. Às vezes você palpou um nódulo, depende da fase, se você menstrua, dependendo da fase do ciclo que você está, às vezes é só um inchaço da glândula de mama, que fica inchada, você menstrua, ela fica amolecida depois. Mas se você palpou isso antes de menstruar, então às vezes dá a impressão de ser um nódulo bem endurecido e suspeito. Então, às vezes dá um medo. Então, geralmente, o que é importante? A mulher ter um autoconhecimento, né? Então, o autoexame é importante mais no sentido do autoconhecimento, não de que ela vá, ela mesma, diagnosticar alguma coisa, não é nesse sentido. Eu acredito que ela, se conhecendo, ela sabe como é o corpo dela, ela vai, se aparecer alguma coisa, ela vai conseguir perceber, opa, isso não é normal, ou não, isso já aconteceu antes, aí eu menstruo e aí fica tudo bem, ou não, entendeu? Ficou persistente, aí é a hora de procurar o médico mesmo. O povo brasileiro, e a gente vai falar do autoexame de maneira mais detalhada, vamos falar da cirurgia também, dos exames que a própria doutora Daniele citou aqui de maneira mais detalhada, mas o brasileiro gosta um pouquinho desse do auto, né? Automedicação brasileiro gosta, autodiagnóstico brasileiro gosta, tem uma tendência a isso também, a gente vai falar depois melhor sobre isso, mas eu queria retomar aquela questão que a gente conversava sobre as idades e primeiro começar com esse público mais jovem, que você falou que depende de um rastreamento mais específico, se a mulher tem um caso nela, o porquê que aquilo apareceu, tem alguma coisa, como é que funciona isso? É uma questão genética? Se a mulher, por exemplo, tem casos próximos na família, ela tem que ficar atenta antes? Quais são os detalhes específicos para uma faixa etária
anterior, né, vamos dizer assim, mais nova, para o câncer de mama? Aquela mulher que já tem a gente foca mais em quem tem o antecedente mesmo, tá? Então, quem tem o antecedente de câncer de mama na família, aí a gente tem que ver o familiar, se o familiar é próximo ou não é próximo, se é um primo de segundo grau, uma bisavó, aí às vezes já é um parentesco mais distante. E aí, conversando com essa mulher, às vezes até o próprio ginecologista consegue ter uma ideia, né, disso antes de passar para o mastologista, ou às vezes ela pode procurar um mastologista direto. Mas, principalmente mulheres que tiveram a mãe, a irmã ou a tia, né, que já tem mais de um caso na família de câncer de mama ou câncer de ovário, que em geral são os principais relacionados, que é até o que a da Angelina Jolie tinha na família. Aí sim, realmente a gente tem que ter uma atenção maior nessa mulher, mesmo ela estando mais jovem. Agora, às vezes, é um caso de câncer de mama, foi a mãe, mas a mãe já tinha 60 anos. Aí o risco realmente é menor de ser uma mutação. Agora, se a mãe teve jovem, foi uma tia que também teve jovem, a gente já fica com uma pulguinha atrás da orelha e a gente tem que somar, né? Se é mais de um ou é só uma pessoa. Às vezes a gente pede a ajuda de um médico geneticista para avaliar também. Sim. E aí, de acordo com isso, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode oferecer. Se ela for realmente uma mulher de alto risco para câncer de mama por conta desse antecedente familiar, aí você pode buscar, junto com o médico geneticista, testes genéticos que possam avaliar. Às vezes já existe um teste genético em alguém que já teve câncer de mama na família que é positivo, então a gente já fica mais atento e pode oferecer esse teste para a própria paciente. Então, tem essa questão do teste genético, as indicações, tem algumas indicações que são bem específicas também, e aí junto com o geneticista a gente consegue avaliar. Mas às vezes a mulher que tem um risco, a gente percebe que tem alguns casos a mais na família, às vezes a gente começa a fazer os exames dela antes, né? Então a mamografia às vezes a gente antecipa um pouco, a gente consegue, a mamografia quando a mulher é muito jovem, ela tem uma certa limitação, porque a mama é mais glandular, né? Menos gordurosa, então a mamografia enxerga menos, fica tudo como se fosse branco. Então, às vezes tem um nódulo que fica escondido, um nódulo muito pequeno e tudo mais. E aí, às vezes, a gente associa a ressonância de mamas. Mas aí a gente intercala os exames, examina essa mulher no intervalo mais curto de tempo, ao invés de deixar um acompanhamento anual, fica um acompanhamento semestral. Então, a gente tem algumas ferramentas. Realmente é uma mulher que tem um teste genético positivo. Aí a gente pode oferecer desde além de ter o acompanhamento mais perto, mas aí tem as cirurgias redutoras de risco, que foi o que a Angelina Jolie fez. Ou então, não quero fazer essa cirurgia, porque querendo ou não, são cirurgias agressivas que podem afetar a autoestima da mulher. Se ela ainda não engravidou, para amamentar ela não vai conseguir. Então, tem todo um cenário que a gente tem que avaliar, né? Então, às vezes a gente vai oferecer essa cirurgia redutora de risco depois dos 40 anos, né? E até os 40 anos a gente faz um acompanhamento mais de perto. Então, tem uma série de fatores que a gente tem que analisar e discutir com a paciente também. É uma decisão em conjunto e multidisciplinar. A gente associa também o médico geneticista para avaliar. Sim, eu até marquei aqui para a gente falar dessa questão da equipe multidisciplinar no tratamento do câncer de mama, que é muito interessante e a gente vai falar sobre isso. Nós vamos atender mais uma telespectadora, já está na linha, e a gente começa agora o nosso passeio pelo Brasil, porque agora a gente vai lá para Natal, Rio Grande do Norte, falar com a Dalva. Dalva, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda. Tá me escutando direitinho? Alô, Dalva? Eu acho que eu deixei ela muito tempo na linha, né? Dalva, depois você retorna aí, ou então a produção passa a sua pergunta para a gente poder ajudá-la também nesse quesito. Isso, então vamos aproveitar, vamos fazer um break aqui no nosso bate-papo para a gente tomar uma água e na sequência a gente volta. Nós ainda vamos falar sobre os tratamentos, essa questão dos exames que a doutora mencionou, cirurgia, quais são os casos, prevenção,
rotina, qualidade de vida, como isso funciona, alimentação, essa equipe multidisciplinar. Tem muito bate-papo ainda, é um intervalo rapidinho. Aproveita para mandar sua pergunta lá no meu Instagram, @zeca_pereira. Mande a sua dúvida, mande o seu comentário, a sua participação. Fique à vontade, o Consulta ao Doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Consulta ao Doutor depois desse intervalo rapidíssimo. Muito bom ter você aqui, dividir a tarde com você para a gente poder bater papo e aprender. Hoje, aqui no Consulta ao Doutor, falando sobre câncer de mama, que é um assunto muito bacana da gente tratar, apesar, obviamente, né, de todo o peso que a doença traz, que o problema traz, mas é muito legal a gente ter informação, a gente conversar sobre isso, a gente poder aprender e poder tirar a sua dúvida, principalmente sobre essa questão. Recebendo aqui no estúdio com muita alegria, ela que tem nos ajudado nessa caminhada, a mastologista, a doutora Daniele Miyamoto, com as explicações bem simples, bem do dia a dia, do cotidiano, ajudando você que nos assiste a entender todo esse problema. Para a gente começar esse bloco aqui, eu quero de novo reforçar esse aviso com você sobre o nosso QR Code. Ó, tá aqui, ó. Esse QR Code é a chave que vai te levar diretamente para a nossa plataforma lá do YouTube, o canal da HIT lá no YouTube. E esse canal você consegue acompanhar a nossa programação ao vivo, simultaneamente, e também ver e rever todos os programas da emissora. Ah, Zé, que eu não sei como é que faz isso, eu não entendo. É simples, é fácil, eu vou explicar para você agora. Pegou o seu celular, habilitou a câmera fotográfica, aproxima o celular desse QR Code aí e ele vai te direcionar para a nossa página lá no YouTube. Você chegou lá, você já se inscreve no canal, tá bom? Que daí você já faz parte dessa nossa família virtual. E lá você vai ter acesso a todos os programas da emissora, pode ver, rever, pegar aquele detalhe que você perdeu, aquele momento, por exemplo, chegou agora no segundo bloco, não viu o primeiro, lá você vai conseguir ver esse bloco também, tá bom? É muito fácil, é muito bacana, é muito simples. Você ativa as notificações, porque daí toda vez que o canal publicar um vídeo novo, o seu celular já te informa, você já é avisado e aí você não perde nenhum detalhe, tá bom? Esperar a sua inscrição lá também para você fazer parte do canal, tá ok? Vamos, eu ia pegar o telefonema aqui do outro bloco, mas vamos atender uma ligação. Quem que tá na linha, Walter? É a Dalva que tá na linha. E vai... é a Dalva, boa, ô Dalva, lá do Rio Grande do Norte, Natal, ela que ligou no bloco anterior, a ligação caiu. Dalva, seja muito bem-vinda ao programa, viu? Uma ótima tarde. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Boa, Dalva. Olha, fica à vontade. A doutora Daniele também já te escuta. Pode fazer a sua pergunta, por favor. É o seguinte, antes dos meus 30 anos, aos 30 e poucos anos, eu sempre tive cistos nas minhas mamas e fazia punção, entendeu? Certo. Eu fazia punção, sempre tratava e tudo mais. Aí, das outras vezes, lá na frente, mais um tempo, sempre que eu fazia, eu estava pequenino e a médica falava que não era necessário fazer punção, que eu estava muito pequeno. Ele poderia desenvolver, como poderia sumir, né? Sim. Aí agora, nesse final de ano, agora em novembro, eu fiz a mamografia, aí acusou bastante cisto e fiz a outra, aí nessa outra acusou um nódulo, além de cisto, a médica falou que o cisto é muito pequenininho, ele não há necessidade de fazer punção porque não dá, porque eles estão muito pequenos. Mas, porém, na minha mama direita, na lateral, ele está com nódulo de carne. E ele estava muito inchado, passado dias incomodando assim no filho. Eu acordava já com dor, e estava doendo no ombro, e nesse ombro ela falou até que não tinha nada a ver com o seio, condição com o seio, que vinha até o braço do ombro. E aí ela me pediu uma punção que era aquela que faz tira aquela alguma coisa para fazer aquele exame para saber que tipo de célula. Que é de carne, entendeu? Porque eu já tenho 53 anos. Tá. Eu, na minha família, que eu saiba, não tem
Mas ela Assim, fez a biópsia? não Nenhum tenho caso, conhecimento se Ela alguém fez da minha biópsia? família teve algum problema dessa situação, entendeu? Certo. Mas aí eu tô nessa. Eu ainda não fiz o exame para saber o que disseram, mas eu fico nervosa, né? Tá bom, Dalva, Tá, obrigado, entendi. viu, pela sua participação. Espero que a gente consiga aqui te ajudar numa orientação, mas até antes da resposta da doutora Daniele, não só para a Dalva, mas para todo mundo que liga, que manda mensagem, que participa, nada substitui a consulta com o especialista. A gente tenta ajudar, tenta orientar, tenta passar informação, mas você sentar ali na frente do especialista, conversar com ele, seguir as orientações é sempre o melhor caminho e o mais indicado, tá bom? E aí, doutora Daniela, o que a gente pode falar aí? Então, pelo que eu entendi, ela já acompanhava por conta desses cistos que ela sempre teve desde os 30 anos e fazia às vezes algumas punções, né? E essas punções, assim, atualmente a gente faz punção em cisto só quando o cisto, ele às vezes fica grande, doloroso, né? Aí a gente pede essa punção para esvaziar o cisto e tentar dar um alívio, mas por uma questão de conforto mesmo, nessas mulheres que fazem muito cisto. Mas, como ela mesmo disse, agora ela só tem cistos pequenos, então provavelmente por isso que o médico não pede mais punção, porque não é uma prática de rotina mesmo, ficar esvaziando o cisto, porque não vai evitar que ele volte a aparecer ou apareça em outro lugar. Então, às vezes, a gente acaba só indicando para quem realmente tem muito sintoma. E aí, no acompanhamento, então, às vezes, essas mulheres que têm muito cisto já fazem muito mais acompanhamento por já ter os cistos. E aí, foi-se visto um nódulo, pelo que eu entendi, sólido, né? E aí, a depender das características desse nódulo sólido que apareceu, não tinha antes, então, portanto, é novo, realmente a gente tem que ficar mais atento. A depender das características, a gente consegue só acompanhar de tempo em tempo. Se às vezes tem alguma margem um pouco diferente, às vezes é um pouco mais lobulado ou tem uma angulação, alguma coisinha diferente, não significa necessariamente que é um câncer de mama. Mas às vezes a gente precisa investigar mais, fazer uma biópsia, que provavelmente é o exame que ela está aguardando para fazer. E aí, com essa biópsia, a gente consegue pegar fragmentos do nódulo e avaliar os tipos de células, que é até o que ela estava falando, né? E aí a gente consegue ver se muitas vezes são nódulos benignos, que aí vão entrar no acompanhamento, a depender de alguma ou outra característica que a gente pode querer tirar ou não. E pode ser que seja um câncer, pode, mas só dá para saber mesmo, é o que você falou, a gente não consegue substituir a consulta porque precisa ver o exame, a característica do nódulo, mas de qualquer forma, eu recomendo que Dalva fique tranquila, aguarde o exame, não precisa ficar à noite sem dormir por conta disso, é um exame tranquilo de ser feito, mesmo chamando biópsia, né? É um exame tranquilo de ser feito, faz no mesmo dia, vai para casa, não precisa internar. Então, e aí com o resultado a gente consegue diagnosticar e acompanhar da melhor forma, né? Seja um tratamento de acompanhamento quanto um tratamento às vezes cirúrgico. Muito bom, obrigado, viu, Dalva, pela sua participação. Tem outras perguntas chegando aqui também, tanto pelo telefone, pelo Instagram. A gente vai organizando tudo aqui para fazê-las também, tá bom? Doutora Daniela, vamos falar um pouquinho da prevenção do câncer de mama, que, de maneira geral, o grande objetivo das campanhas é a prevenção para esse diagnóstico mais cedo, para uma mudança de vida. Quando a gente fala de prevenção relacionada ao câncer de mama, do que a gente está falando? Existem duas coisas que a gente tem que falar sobre prevenção. Primeiro são os hábitos de vida e o que a gente pode controlar dos fatores de risco relacionados ao câncer. Então, o câncer de mama, ele tem fatores de risco que a gente pode modificar e outros que a gente não pode modificar. Os que a gente não pode modificar é a gente ser do sexo feminino, envelhecer, são coisas que a gente não pode mudar, né? Além disso, quantas vezes você ficou grávida ou não ficou grávida, a idade que você menstruou a primeira vez, você não tem controle sobre isso. Sim. Então, mulheres que tiveram a menstruação na primeira vez da vida muito jovenzinhas e que vão parar de menstruar, às vezes tem a menopausa um pouco depois do que a maioria da população, aí tem um tempo maior de exposição aos hormônios produzidos pelos ovários. Então, tem um aumento de risco
para câncer de mama, mas são coisas que a gente não pode mudar, né? O que a gente pode mudar e que a gente sabe que tem relação é a amamentação. Quando você fica grávida e amamenta, se amamentar por pelo menos 6 meses, e quanto mais tempo amamentar, maior é o fator de proteção. Então, é uma coisa que a gente sempre incentiva, né? Porque é uma coisa que pode ajudar a diminuir o risco. Claro que vai ter gente que vai falar, mas eu dei de mamar por 2 anos e tenho um câncer de mama agora aos 60. Não é garantia, mas a gente diminui o risco. O câncer de mama ele é multifatorial, né? Como a gente está falando, são vários fatores. Mas às vezes a gente soma uma coisinha ali, outra ali, outra ali, a gente consegue ir reduzindo o risco. Outra coisa são os hábitos de vida. O consumo de bebidas alcoólicas regularmente, isso também aumenta o risco para câncer de mama. Então, beber todos os dias ou mesmo em dias alternados, é uma frequência mais, mesmo que não seja muito, né? Mas é uma regularidade que você tem e isso pode aumentar o risco para câncer de mama. Além disso, a gente tem o sobrepeso e a obesidade. Mulheres que estão acima do peso, elas têm um acúmulo de gordura, né, maior, tanto na pele, mas como também por dentro, a parte visceral. E a gente sabe que a produção hormonal tem a produção dos ovários, mas a gente também tem uma produção hormonal que acontece nesses tecidos de gordura. Então, quem tem mais gordura tem uma produção hormonal maior. Então, também aumenta a exposição a hormônios, então aumenta também o risco para o câncer de mama, além da atividade inflamatória que também está relacionada. Outra coisa é a atividade física. Muita gente sedentária, não faz atividade nenhuma, também acaba tendo um risco maior. Se você consegue... fazer atividade física vai te ajudar de mais de uma forma, tanto para o controle do peso, mas também com o controle desses fatores inflamatórios que estão relacionados ao desenvolvimento do câncer. Com certeza, é uma ferramenta muito boa. Vou atender uma outra ligação antes da gente continuar, doutora Daniele, por favor. Quem está na linha agora é a Maria, Boa Esperança, Minas Gerais, mais um mineiro aqui falando com a gente. Maria, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda. Consegue me escutar corretamente? Boa tarde. Muito bom, Maria. Olha só, eu estou te escutando direitinho, a doutora Daniele também. Pode fazer a sua pergunta, por favor. Alô? Alô, oi Maria, pode falar, a gente está te ouvindo. O que eu tenho que fazer é saber se todos esses sintomas de câncer de mama, esses sintomas que eu tive, há alguma possibilidade de câncer, ou se eu tenho que continuar no tratamento. A gente consegue aumentar um pouquinho o volume dela aqui no estúdio, por favor, que eu não escutei direito. Pode refazer, Maria, a sua pergunta, por favor? Olha, está com 14 anos, eu tive 2 nódulos no peito. Certo, 14 anos. Então, eu fiz o acompanhamento. Só que esse nódulo não se desenvolveu. E agora está com 5 meses e apresentou assim maior. Só que devido a essa epidemia, eu não fiz uma mamografia. Então, eu queria saber se essa cuidado com câncer de mama, você pode ser uma coisa normal. Muito bom, Maria. Obrigado, viu, pela sua participação. Há 14 anos ela tem 2 nódulos, nunca deu nada. Nos últimos 5 meses apareceu um maior. Por conta da pandemia ela não foi no médico, não fez exame e ela quer saber o que pode ser isso. Obrigado, Maria, e obrigado a todos os mineiros que sempre nos dão audiência, abrilhantam o programa com a sua participação e trazendo esse sotaque que é maravilhoso, que eu adoro, que dá uma calmaria, o mineiro é demais, gosto muito de Minas. Um beijo para todos os mineiros. E aí, doutora Daniele? Então, agora depende, né? Ela teve esses nódulos há 14 anos atrás, provavelmente são nódulos benignos que não cresceram. Esses nódulos benignos, em geral, eles não aumentam o risco para câncer de mama quando ela está mais velha. Mas agora, se ela apareceu com um nódulo novo, maior, aí precisa entender esse maior, se é
ele já apareceu grande, está daquele tamanho e não muda mais, ou se ele vem crescendo, né? Se é um nódulo que vem crescendo e mesmo é um nódulo grande, né, que ela consegue sentir, precisa ver primeiro se realmente é um nódulo palpável. Acho que realmente ela precisa passar numa consulta e eu orientaria isso para poder fazer os exames e investigar melhor. É difícil dizer que esse nódulo seja igual aos outros se ele é maior ou se ele apresentou algum crescimento. Então, vale a pena passar numa consulta. Mesmo com a pandemia, eu orientaria pelo menos uma consulta, talvez online, para receber uma orientação inicial. Sim, para ter até essa observação, esse olhar do especialista, que é completamente diferente do nosso olhar. Então, vale muito a pena. Vou aproveitar o gancho da Maria e fazer a pergunta da Sara, que chegou aqui pelo Instagram. Ela fala o seguinte: 22 anos e faz alguns meses nasceu um nódulo no seio um pouco maior que uma moeda de R$1. Não sente dor. Aí que vem a observação interessante. Fiz algumas pesquisas na internet e fiquei com muito medo. Será que podem tirar minha dúvida? Provavelmente ela quer saber o que pode ser. E ela acrescenta que não tem histórico familiar relacionado ao câncer de mama. Obrigado, viu, Sara, pela sua participação. E aí, doutora? Bom, uma coisa que já deixa a gente tranquila é que ela é bem jovem, 22 anos, e ela palpa um nódulo que não tem mudado, né? Apesar de ter um tamanho que ela considera, né, uma moeda de R$1, mas mesmo assim o fato de não estar crescendo, é comum também na idade que ela está, mulher jovem, apresentar um nódulo de mama benigno, e inclusive às vezes até aparecem outros nesse acompanhamento que ela deve começar a ir daqui a um tempo, né? Mas não parece algo suspeito. Agora, se começar esse nódulo, que ela já palpa, já sabe como ele é e já sabe o tamanho, aí ela mesma consegue ver, está crescendo ou não está crescendo. Ele estando daquele mesmo jeitinho, a gente já fica mais tranquilo. E a idade dela também é uma idade muito menos frequente, mas seria raríssimo um câncer de mama nessa idade. Sim, até pelo próprio histórico que ela descreveu aqui. Exatamente, a gente já fica mais tranquilo. Exatamente, a gente conversou um pouquinho sobre isso no bloco anterior também, dessa questão da genética e todo o procedimento em caso de mulheres com uma idade inferior àquele grupo normal, vamos dizer assim, né, dos 50 anos em diante. A gente falava da prevenção, a doutora falou da questão da atividade física. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a alimentação, porque vira e mexe, sempre aparece uma notícia na internet, né? Pegando aqui o caso da nossa internauta que mandou aqui de uma pesquisa do Google. Ah, comer tomate ajuda. Não, comer tomate dá câncer. Ah, o ovo atrapalha. O que a gente pode falar de verdade com relação a esses alimentos, tanto aqueles que previnem quanto aqueles que causam o câncer, ou se isso de maneira geral é mais mito mesmo? Eu acredito que seja mais mito, assim. Tem um conjunto de alimentos que tem, às vezes, um teor calórico maior, ou mais gorduroso, ou com muito carboidrato, a gente realmente... porque facilita o ganho de peso, né? Mas não que aquele alimento dê câncer de mama. Não tem um alimento específico que se comer vai ter câncer, ou se comer não vai ter câncer. Isso não existe, tá? É mais um mito mesmo. A alimentação é mais no sentido de controle do peso, de se manter saudável, né? Uma alimentação equilibrada, o consumo do álcool, que também faz parte da alimentação, a gente tentar reduzir ao máximo, né? Isso seriam os principais fatores assim, relacionados à alimentação, mas não tem nenhum alimento que cause e nem previne. Isso é mais da internet, por isso cuidado com tudo aquilo que você pesquisa na internet, tá bom? Doutora, a gente está caminhando para o final desse bloco aqui também, e eu queria levantar um detalhezinho que eu sempre pergunto aqui, relacionado também à saúde masculina, até para defender um pouquinho a classe também. Câncer de mama, de maneira geral, é relacionada com a mulher e é a maior incidência. Mas também aparecem os homens nessa estatística aí. E o que acontece? Qual que é o detalhe aí do homem? Que quando aparece em homem, aí realmente a gente acha que tem alguma mutação genética. Certo. Aí, às vezes, precisa de uma investigação a mais.
como a mama do homem é muito pequena, então logo que aparece um nódulo, que é um câncer de mama, ele já é mais aparente. Então é difícil pegar um homem com câncer de mama com um tumor muito grande, porque logo fica aparente e ele já busca ajuda, né? Então, mas o tratamento acaba que não muda muito, envolve a cirurgia, quimioterapia, a depender dos tipos de tumor, que também os tipos de tumor eles são semelhantes aos tipos da mulher, de ductos ou de lóbulos, né? Mas em geral são carcinomas ductais mesmo, que é o mais comum, e eles vão entrar no tratamento seguindo um protocolo semelhante, mas quando tem um câncer de mama em homem é um evento muito raro mesmo, e aí a gente também tem que ficar atento com relação à família. Com certeza, mas vale sempre essa informação, porque realmente existe e é interessante estar antenado com isso para a gente saber, mas é claro que é de maneira muito mais gritante e falada na mulher, porque esses são o que os números mostram também. 2 minutinhos, doutora, para a gente ir para o intervalo, e eu vou fazer uma pergunta aqui que chegou pelo telefone. A Maria, aqui do bairro do Morumbi, em São Paulo, deixou a pergunta com a nossa produção e ela fala o seguinte: tenho 50 anos e os meus exames deram ok, mas eu tenho uma ardência no seio e um furúnculo. O que pode ser? E ela pergunta se essa ardência pode ser devida ao furúnculo. Tem algum sintoma relacionado à ardência, relacionado ao câncer de mama? O câncer de mama em geral não, assim, um câncer de mama que vá dar dor, ou então gerar, a não ser aquele câncer mais superficial, ou então que seja um tamanho muito maior, e aí ele acaba infiltrando a pele, leva a dor, pode dar uma ferida, pode sangrar. A gente vê tumores que às vezes parecem, assim, vão invadindo a mama toda, né, pela pele, mas ela falando para mim que fez os exames, estão normais, pode ser outra coisa, né? Aí o furúnculo pode ser um abscesso, uma infecção da mama, e aí pode sim gerar uma ardência. Aí precisa ver se ela tem sinais de inflamação ou infecção. Na idade dela, que ela falou que tem 56 anos, né? Em geral, esse tipo de infecção, inflamação está mais relacionada à amamentação, é quando é mais frequente. Mas em algumas mulheres pode ter mastite fora desse período de amamentação, porque às vezes, muitas vezes está relacionado ao cigarro. O cigarro ele acaba fazendo um depósito dentro dos ductos da mama, e aí aquilo acaba virando um fator predisponente a ter uma infecção, porque o mamilo tem os furinhos dos ductos e é uma porta de entrada para a bactéria. E aí às vezes faz uma infecção, inflamação, um abscesso ou um furúnculo, né? Então precisa ver se ela tem sinais de inflamação e infecção. Outra coisa que pode dar ardência, tem algumas mulheres que apresentam coceira no mamilo, né? E aí essa coceira no mamilo pode desde ser algo preocupante a algo não preocupante. Quando é dos dois lados, a gente já fica menos preocupado, porque pode ser alguma roupa que esteja causando alguma espécie de alergia, e às vezes, e aí facilmente a gente trata, né? Ou se for de um lado só, no bico, no mamilo mesmo, aí precisa ser investigado. Certo, muito bom. Olha só, nós vamos precisar fazer um rápido intervalo, esse vai ser o nosso último pit stop aqui, mas ainda tem mais conversa, tem mais bate-papo, a gente ainda vai falar bastante sobre essa questão do câncer de mama e responder a sua pergunta. Aproveita o intervalo e manda pra cá, lá no meu perfil do Instagram, @zeca_pereira. O intervalo é rápido, a gente vai, mas daqui a pouquinho, Consulta ao Doutor estará de volta. Muito bom, estamos de volta com o Consulta ao Doutor depois desse intervalo rapidíssimo, e eu quero começar esse nosso último bloco dando a dica que eu venho reforçando aqui durante esses últimos dias para você que nos acompanha participar do nosso canal lá do YouTube. Ó, tá aqui, ó o QR Code aqui, ó. Esse é o caminho que vai te levar diretamente para o nosso canal. Ah, mas eu não sei... Pera, calma, antes de reclamar, escuta direitinho a explicação. Não tem essa de não conhecer tecnologia, é fácil, é simples. Pega o seu celular, habilita a câmera fotográfica, aproxima do QR Code, você vai direto
para o nosso canal do YouTube. Chega lá, você já se inscreve no canal para você poder participar de tudo que acontece por lá. Você acompanha a nossa programação ao vivo, de maneira simultânea, tudo aquilo que aparece na televisão. E você também vê e revê todos os programas da emissora, tudo disponível lá para você à vontade, apreciar sem moderação, compartilhar com todo mundo, divulgar para todo mundo, é muito bacana. Não esqueça de um pequeno detalhe, ativar as notificações, normalmente é um símbolo de um sininho que fica ali, você ativa, porque daí sempre que um vídeo novo aparecer, você será informado e não vai perder nada da nossa programação, tá bom? Estou esperando você lá também para conferir tudo o que acontece por lá. Hoje, né, aqui nessa tarde, falando sobre câncer de mama, recebendo nos nossos estúdios a mastologista a doutora Daniele Miyamoto, ela que tem nos ajudado a conversar sobre um tema que é de verdade muito delicado, mas que é super importante a gente falar, porque quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente vai poder cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde de quem está próximo também. Doutora Daniele, antes de te colocar nas enrascadas das perguntas, eu vou começar esse bloco com os elogios, porque a gente também recebeu muito elogio aqui. Vou começar com a Tânia, ela é lá de Recife, Pernambuco. Muito bom o tema e ela agradece por ter à tarde a participação sempre de grandes profissionais da área da saúde, esclarecendo as dúvidas. Tá vendo, doutora Daniele? O telespectador, ele reconhece também a Magda, elogiando a maneira como a doutora explica e fala do assunto e como fica fácil para entender também sobre o tema. Magda, obrigado, viu? É muito bom a gente falar sobre o assunto, mesmo sendo uma doença difícil, triste, pesada, que mexe muito também com o psicológico das mulheres, mas informação é fundamental e a gente precisa realmente ter esse espaço. Vou fazer a pergunta que chegou aqui da Neide. Primeiro ela manda um abraço para você, doutora Daniele, e ela fala o seguinte: tive câncer de mama há 12 anos e faz acompanhamento até hoje. Ela fala assim, foi bilateral, e o que ela quer saber ela corre o risco de ter novamente. Ela fala que as tias paternas também tiveram. Bom, ela falou que teve o câncer de mama bilateral. Agora a gente precisa saber como foi o tratamento desse câncer de mama. Se ela provavelmente tem antecedente familiar, ela já teve. Ela é uma pessoa, a pessoa que já teve câncer de mama, uma pessoa com risco aumentado para ter um novo câncer de mama. Agora, a gente precisa entender qual foi o tipo de cirurgia que ela fez. Se ela retirou as duas mamas, mesmo que tenha feito uma reconstrução depois, né, tem o volume da mama, mas não tem mais as glândulas de mama. Aí realmente o risco de ter um novo câncer de mama é menor, mas a gente avalia isso com uma série de outras coisas, o tamanho que eram os tumores quando foram feitos os diagnósticos, se tinha ou não doença na axila, tá? Porque aí isso sim vai variar o risco dela ter câncer de mama, mas em outros sítios, outros órgãos. E aí seriam como se fossem metástases que a gente fala, né? Mas vai variar do tamanho do tumor que ela já teve, como foi o tratamento. Se ela fez cirurgia que conservou as mamas, às vezes conseguiu fazer quadrantes de mama. Essas mamas que sobraram, né, que ainda estão ali, precisam fazer o acompanhamento, manter o exame físico do médico mastologista e os exames de imagem. Aí o exame de imagem vai variar se ela tem ou não ainda a mama e se tem a indicação de fazer, né? Mas ser examinada sempre. Muito bom, obrigado, viu, Neide? Doutora, eu vou pensar uma questão da sua resposta, que é essa parte da cirurgia, que provavelmente é uma das coisas que mais mexe com o psicológico da mulher, né? Uma retirada da mama, é sempre muito difícil. Como é que funciona isso? É um diagnóstico médico ou o paciente acaba tendo também uma opção? Daí vai do caso. O médico vai falar, tem que tirar tudo. Poxa, doutor, não quero. Como é que funciona essa questão, essa indicação? A indicação, primeiro que quando chega uma paciente com diagnóstico de câncer de mama, a gente tem que avaliar o tamanho do tumor. Se é um tumor grande, pequeno, palpável ou não palpável, e a relação desse tumor, do tamanho dele com o tamanho da mama. Então, se a gente às vezes tem um tumor pequeno numa mama grande, a maioria das vezes a gente consegue fazer uma cirurgia pequena que conserva essa mama.
Agora, se a gente tem um tumor, às vezes pequeno, mas uma mama que é muito, muito pequena, às vezes não tem como tratar de uma maneira que seja tão conservadora. Às vezes precisa fazer uma mamastectomia, que é a retirada da mama inteira. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem muitas técnicas de reconstrução da mama, até mesmo imediatas, no mesmo momento em que se tira a mama, na mesma cirurgia você faz a reconstrução. Então, hoje em dia, o estigma de ter que tirar a mama, que antes era um medo, muitas mulheres deixavam de investigar alguma coisa porque tinham medo de tirar a mama toda. Hoje em dia a gente tem opções de reconstrução de mama, inclusive no SUS, né? Então a gente consegue oferecer uma qualidade melhor ao tratamento e para que a gente mantenha ao máximo a autoestima. Agora, se a paciente tem a opção, eu quero tirar a mama toda porque eu não quero mais ter isso de jeito nenhum, é uma coisa que a gente tem que conversar, porque é uma decisão definitiva e a mama nunca mais vai ser daquele jeito. Tem às vezes naquele momento você toma essa decisão, mas depois tem uma parte psicológica muito importante. E a gente sabe que fazer cirurgias conservadoras tem o mesmo resultado a longo prazo do que você tirar a mama inteira. Então a gente fazer uma cirurgia que faz um quadrante e depois faz uma radioterapia junto, a proteção dessa mulher é a mesma do que ela retirar a mama inteira. Então, a gente não precisa tirar tudo porque achando, não vai voltar mais. Mas mesmo em quem faz cirurgias menores e complementa com uma radioterapia, os resultados a longo prazo de recidiva, recorrência de doenças são iguais. Mais um detalhe aqui reforça aquilo que a gente sempre fala da parceria e confiança com o seu médico. Essa troca de ideias é fundamental e a doutora Daniela está deixando isso aqui muito claro. Pergunta da Nadira, olha só, 2014 foi diagnosticada com câncer de mama e ela fala que Missaí, ela coloca em letras maiúsculas, muito bem no tratamento. Ela fala que este ano vai fazer 5 anos que ela toma o anastrozol, isso eu falei a marca aqui, não é jabá, tá bom? É só para esclarecer mesmo. E ela fala que vai tomar por mais 5 anos. E aí ela diz que o médico mudou esse protocolo de tratamento, que era para tomar 5 e agora mudou para 10. E ela pergunta o que você acha disso. Depende, ela falou a idade dela? Não mandou a idade. Não mandou, né? Mas principalmente em pacientes mais jovens, a gente tende a ter pode ter um aumento da duração do tratamento de hormonioterapia, tá? Então, o anastrozol é uma medicação que inibe a aromatase, que é uma enzima que converte hormônios na periferia do corpo. Então, se a paciente já é pós-menopausa, não menstrua mais, é a melhor medicação. Mas em alguns outros casos a gente vai preferir o tamoxifeno. Então, de maneira geral, são 5 anos do tratamento, mas pode sim durar mais tempo e não significa que é porque você tem um maior risco de ter a doença, nem nada. Alguns estudos estão mostrando isso, que conforme vão saindo esses estudos, a gente consegue ver que há um maior benefício da gente prolongar o tratamento, mas é uma excelente opção. Doutora Daniela, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo nesta tarde falando sobre o câncer de mama. E eu quero pegar mais uma pergunta que chegou aqui pelo nosso Instagram e agora ela vem lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. A Rosimeire, ela faz a seguinte pergunta, ela tem 50 anos e ela fala que os seios ainda são doloridos. Ela fala que já fez a mamografia, mas não deu nada, mas ela pede alguma orientação sobre o que pode ser isso. Então, mesmo com a idade já acima dos 50 anos, algumas mulheres apresentam mais glândulas do que gordura e isso pode gerar um pouquinho de desconforto, mesmo na pós-menopausa. Outra coisa que pode ser o aumento, o volume da mama. Às vezes mamas muito volumosas têm um peso maior e isso também pode gerar dor. Então, às vezes, sustentar bem as mamas ajuda bem. Então, um sutiã que às vezes se adeque melhor ao corpo pode ajudar na dor. Mas acho que o principal é ela se tranquilizar, que a dor não significa que tem alguma coisa errada na mama ou que ela vai ter um câncer de mama por conta disso. A dor na mama é um dos sintomas mais comuns e uma das principais queixas no consultório, mesmo em mulheres que não menstruam mais. Então, às vezes precisa ver esse volume de mama, às vezes a mama que já envelheceu um pouco mais, ela é um pouco mais
caída, entre aspas, e aí às vezes há uma distensão de ligamentos e isso pode também dar um pouco de dor. Outras causas aí precisam ser investigadas, às vezes parece que é na mama, mas é na musculatura que está embaixo, às vezes ela carregou, fez algum esforço a mais, às vezes são pequenas coisas que a gente não percebe, às vezes carregou uma sacola mais pesada do supermercado e às vezes isso pode gerar dor, tá? Mas eu acho que o principal é se tranquilizar, tem os exames normais, isso não significa que vai aparecer alguma coisa. Muito bom, obrigado pela sua participação. Muitas perguntas chegando, eu vou aproveitar então esse bloco para a gente tentar responder o máximo possível dessas perguntas que chegam pelo Instagram. A Carmen, também do Recife, Pernambuco, ela tem 72 anos e ela coloca aqui já de cara um detalhe que ela menstruou a primeira vez aos 12. Ela sempre sentiu dor e desconforto menstrual. Há 2 meses apareceu um desconforto nas mamas, mais na mama esquerda. Nos primeiros dias ela falou que até que elas ficaram sensíveis, mas que passou. Só que ficou uma pequena mancha na mama esquerda. E ela coloca um adendo que aos 36 anos ela retirou nódulos benignos dessa mama esquerda. Se tudo isso tem alguma relação e o que ela pode fazer, doutora? Tá, aí precisa só entender essa mancha, se foi uma mancha na pele ou se foi uma mancha na mamografia. Aí precisa ver... Pelo que ela descreveu, na pele. Na pele? Pode ser que ela tenha tido uma infecção, uma inflamação, né? E aí, às vezes, fica um resquício, né? Um escurecimento da pele no lugar. Então, precisa ver se ela teve isso, né? Às vezes, tratou com antibióticos e tudo mais, e aí teve a remissão do quadro. Mas, de maneira geral, parece ser um quadro benigno também, não me parece nada mais grave, mas seria interessante ver junto com o médico dela e tudo mais, se ela fez algum exame complementar, porque ela tem uma faixa etária em que a gente precisa, a oportunidade que a gente tem que fazer o rastreamento para o câncer de mama. Às vezes são mulheres que estão já há 2, 3 anos sem fazer os exames, e às vezes é uma coisinha benigna que apareceu ali, uma lesão na pele, ou então uma dor que às vezes não está relacionada a nada, mas é uma oportunidade do médico fazer um rastreamento para ver se tem alguma outra coisa que está por trás. Sim. Um caso muito parecido da Manuela, que ela fala que também apareceu uma bolinha vermelha no seio, não coça, não dói, parece uma espinha, só que sem a ponta, ela descreve aqui. Ela fala que ela tem 44 anos e todo ano faz a mamografia. Esse ano ela ainda não fez. Ela quer saber se pode ser alguma coisa, mas até por essa constante investigação de todo ano fazer o exame, talvez não seja nada muito grave. Provável que não. Aí precisa ver se a pele da mama é como qualquer outra pele, pode aparecer alguma acne ou então o próprio pelo, porque a gente tem pelos ali na região próxima do mamilo, também pode ter alguma obstrução. E também uma coisa que é bem comum de me perguntarem são, na região da areola tem umas glândulas que são glândulas areolares que servem para lubrificar o mamilo. Mas tem gente que nunca reparou e aí vai reparar depois de um tempo, ou percebe que apareceu isso na época da amamentação, e aí acha que é alguma coisa que está errada, uma espinha, e na verdade é só uma glândula de lubrificação que é normal de todas as mulheres também. Muito bom. A gente falou sobre essa questão, mas vale reforçar até porque a Maria mandou também essa dúvida, e essa nossa audiência rotativa é sempre legal a gente reforçar. Ela elogia primeiro sobre o tema, sobre o assunto, que é muito importante, e ela pergunta se é mito ou verdade que a mulher que nunca amamentou, né, corre o risco de ter câncer de mama. É verdade com relação ao risco. Existe um risco maior do que aquelas que já amamentaram e se amamentaram por mais tempo e várias vezes, né? A mama, ela completa a formação dela quando a mulher engravida e vai amamentar. Tem uma esfoliação das células que tem ali na glândula da mama e ela termina o desenvolvimento, né? Ele se torna completo durante a amamentação. Então, quem não amamenta ou quem nunca engravidou, também é um risco maior de ter um câncer de mama comparado àquelas que já fizeram isso, né? E amamentaram mais vezes e por mais tempo. Muito bom. Infelizmente o nosso tempo está acabando, mas 3 minutinhos, doutora, e eu queria encerrar com essa pergunta / comentário que chegou aqui pelo Instagram. Ela não colocou o nome,
Ela fala que ela já teve um caso de câncer de mama na família, né, da mãe. Ela teve 2 nódulos, já fez a punção, mas deu benigno. Aí ela fala o seguinte, a rede pública não disponibiliza os exames. E eu queria falar sobre isso, porque a rede pública tem alguns exames que são disponibilizados nessa área. O que a mulher pode fazer na área pública? Todos os exames são disponibilizados? Não, ela pode pedir sim os exames dela. Os exames são do paciente também, não é do hospital ou do médico ou da rede pública. Então ela tem direito a ter cópias dos exames dela. Sim, e fazer os exames também? Que tipo de exame que a rede pública Sim. cobre ou que não cobre? Todos eles ela Legal. cobre, mas dadas as devidas indicações. Então, Certo. ela vai ser avaliada pelo médico, em geral é o ginecologista que faz a abordagem inicial. A mamografia, todas elas têm direito, estando na faixa etária e com a indicação adequada, elas vão ter direito a fazer e tem que ter o acesso, né? O que acontece é que às vezes a máquina quebrou e aí fica por um tempo indisponível em alguma região, uma cidade ou um bairro, e aí isso pode atrapalhar e atrasar a disponibilização do exame. Mas todas as mulheres têm, esses exames todos têm o acesso na rede pública, inclusive os tratamentos também de quimioterapia, essa hormonioterapia, o anastrozol que falaram, tamoxifeno, essas medicações todas têm na rede pública. Muito bom. Então, você não mandou o nome, né? Eu não sei da sua região, mas procure na sua região, porque você realmente tem acesso a esses exames e foi por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta para a gente reforçar esse detalhe. Doutora Daniele, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pelo carinho de aceitar o nosso convite, por esse bate-papo, foi muito bacana. Eu agradeço vocês, foi muito gostoso mesmo, espero ter ajudado, esclareceu algumas dúvidas, né? E eu fico aberta também, se quiserem entrar em contato comigo, tirarem mais dúvidas, eu também estou aberta a responder. Muito bom, é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Tome nota dos contatos da doutora Daniele para você poder acompanhar o trabalho dela também. Ó. Primeiro, o site mastologistasaopaulo.com.br. Aparece inclusive aí na sua tela direitinho para você tomar nota, tá bom? Pode ser também pelos telefones, o 0 operadora 11, né, porque é de São Paulo, 5084 1280, 5084 1280, ou então pelo celular, o 9610 7400, 9610 7400, ou se você preferir, pelo Instagram, o @DRA Daniele Miyamoto, tá aí na sua tela direitinho, tome nota para você não errar. DRA, Daniele, 2 L's, Miyamoto, I e Y, tá bom? Para você não errar, tá ok? Muito obrigado para você que nos acompanhou, para você que assistiu, para você que mandou pergunta, para você que elogiou, para você que não participou, mas ficou assistindo, muito obrigado pelo carinho também, viu? É sempre um prazer estar com você, um forte abraço. Aquela distância, né, recomendada pelas agências sanitárias, mas cheio de carinho, e até a próxima!